Corinthians 3, Fluminense 0. O Fluminense está fora da final da Copa do Brasil e agora tem obrigação de ficar no G4 do Campeonato Brasileiro. Vem comigo. Fluminense vai jogar, eu vou ficar, todo na cabeça. Meus amigos, não é porque o Fluminense perdeu, porque está eliminado, que está tudo errado. Mas tem muita coisa errada e a gente precisa falar sobre isso. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista, esse é o canal Ligados no Flu e a gente vai debater a eliminação do Fluminense na Copa do Brasil para o Corinthians e o que fazer daqui para frente. Bom, a gente tem que, em primeiro lugar, chegar àquela conclusão de que o Fluminense não pode colocar todo o crédito dessa derrota nas costas de um só jogador, ou do técnico, ou só da diretoria. É um conjunto de erros, né? Então, como eu disse no começo, não é porque perdeu que tá tudo errado. Nem quando ganha tá tudo certo, né? Mas tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada que precisa ser corrigida daqui para frente. Vamos primeiro analisar a escalação do time. Eu acho que o Fernando Diniz cometeu um grande erro, um grande equívoco ao escalar o Wellington como primeiro volante. Mas antes de eu dar a minha opinião, vamos ouvir o que o Fernando Diniz disse como explicação para a escalação do Wellington e do Martinelli no meio-campo do time. Vamos ouvir. Uma explicação meio óbvia, assim. Eu achei que eles são os melhores. São jogadores que treinam muito juntos, o time de reserva. O Wellington é um jogador da posição, acostumado com a posição, conhece da posição. Já falei mais de uma vez que eu acho excelente jogador e continuo falando. E o Martinelli, a função de origem dele é essa. Podia ter saído jogando com o Martinelli, com o Iago, com o Wellington e com o Iago, ou com o Martinelli e com o Iago. Assim, mas eu achei que é a dupla que mais encaixou para esse jogo. Eu não acho que foi um erro, porque a gente vai analisar um erro, porque a gente tomou o gol do Corinthians no primeiro tempo. Eu já fiz a mexida. A equipe não jogou mal no primeiro tempo. A equipe, no momento que a gente tomou o gol, a gente estava achando talvez o melhor momento que a gente estava no primeiro tempo. Então, depois que a coisa acontece, a gente acha que, por conta, às vezes, de uma crítica que já tem um preconceito em relação a determinado jogador, ele pode justificar por conta disso. Mas eu não me arrependo de ter iniciado com o Wellington e com o Martinelli de maneira nenhuma. Bom, como vocês ouviram aí, o Fernando Diniz ele disse que achou que era óbvio escalar os dois, porque são os dois que treinam no time reserva e que isso justificaria, né, um possível entrosamento entre os dois. Mas, meus amigos, Fernando Diniz, depois que o Nonato saiu, ele teve 2 partidas para testar o meio de campo. Em nenhum desses jogos, o Wellington entrou, o Martinelli entrou no finalzinho do último jogo. Então, treino é uma coisa, jogo é outra. Ele não treinou, ele não experimentou esses jogadores, esse meio de campo, em nenhum jogo oficial. Ele testou o Iago Felipe, que ontem nem entrou, testou o Natan, que entrou no segundo tempo. Não dá pra entender. Aonde que é óbvio escalar o Wellington? Aonde que é óbvio? Ah, a torcida não gosta do Wellington. Ok. Eu também acho que o Wellington não tem mais condições ele já jogou em alto nível, em outras oportunidades da carreira. Já não tem mais condições de jogar, na minha opinião, no time do Fluminense. Já poderia ter saído. Mas o Fernando Diniz colocar o Wellington num jogo tão importante como esse, o cara não era titular há 3 meses. É injustificável a entrada do Wellington. E aí, pro azar do Fernando Diniz, é justamente o Wellington que não dá o combate no gol do Renato Augusto. Ele fica olhando. Ele observa o Renato Augusto dominar a bola, avançar e chutar livre. Isso sem contar que com menos de 1 minuto de jogo, o Wellington já tinha dado uma entrada dura, se eu não me engano, no Roger Guedes, que poderia ter tomado um cartão amarelo ali. Então, assim, é injustificável a escalação do Wellington como titular. Isso aí, a gente não tem como perdoar o Fernando Diniz, né? Aí no segundo tempo ele tira o Wellington e coloca o Natan, que até melhorou um pouco o time, né? Só que o Fluminense dominava o jogo, passou a ter mais posse de bola, mas era um domínio fajuto. Não ameaçava o Cássio. O Fluminense rondava a área.
e não oferecia perigo ao Cássio, né? O chute mais perigoso do Fluminense no jogo foi aquele do Matheus Martins no primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0 ainda. O Fluminense não criou, o Fluminense não soube como jogar contra o Corinthians. E o Diniz, ele tem todos os méritos pela forma como ele trabalha os times dele, mas por outro lado, só tem esse jeito de jogar. Se o outro time encaixar a marcação na saída de bola, o que o time faz? Rifa a bola, que foi o que aconteceu, e aí sai o gol do Corinthians. Então, o time só tem um jeito de jogar, só tem uma maneira de jogar. Se o adversário conseguir anular isso, acabou o jogo. Acabou o jogo. O Fluminense não consegue jogar. E foi o que aconteceu ontem. Foi o que aconteceu, por exemplo, contra o Fortaleza. O Fortaleza soube jogar contra o Fluminense. O Fluminense ganhou, se classificou. No final de semana também passou pelo Fortaleza. Agora, Fortaleza a gente tem que lembrar que ele teve 2 gols bem anulados, mas teve 2 gols anulados. Ele chegou 2 vezes com perigo. Poderia ter feito o gol, né? Então, o Fernando Diniz, ele tem que encontrar... Isso não é só no Fluminense, não, porque ele não vai ficar no Fluminense para sempre. O Fernando Diniz, ele tem que encontrar, para ele evoluir no trabalho dele, ele tem que encontrar uma maneira de fugir desse tipo de marcação. Ele tem que encontrar uma alternativa para o time dele quando o time dele não estiver conseguindo jogar. E isso ainda não tem. Só tem um modelo de jogo. Se o adversário conseguir anular isso, acabou. Acabou, né? E aí, para piorar, né? A gente não pode só colocar a culpa no Fernando Diniz quando ele, no segundo tempo, escala o William Bigode, o Felipe Melo e o Marrone, porque essas são as opções que ele tem no elenco. Eu vou ler aqui, ó, né? Quais eram as opções que o Fernando Diniz tinha ontem no banco. Tinha 2 goleiros, aí tinha o Calegari, o Cristiano, o David Braz, o Pineda, aí vocês vejam, 2 laterais esquerdos na reserva e um atacante que nunca mostrou futebol para ser titular, que é improvisado de lateral esquerdo. Então, isso aí você vê como é que o elenco foi mal montado, né? Porque se um desses 2 laterais fosse o top do top, ele estaria lá como titular. E nenhum dos 2 né, grandes coisas. O Pineda, ele mostrou muito pouco, teve muito poucas oportunidades, mas quando entrou também não correspondeu muito. E o Cristiano é aquela coisa, o Cristiano é adorado por uns e outros não querem ver o Cristiano no time. Então, ou seja, não é unanimidade, né? Se fosse unanimidade, era titular. E se fosse isso tudo, estaria lá na posição, mas não dá para entender como que um time não contratou um lateral esquerdo que tenha condições de ser titular. Não contratou. E aí improvisa um atacante. Mas enfim, as opções do Diniz, vamos continuar, as opções do Diniz para mexer no time. Aí tinha então o David Braz, o Pineda, o Iago, Felipe Melo, Michel Araújo, Natan e o Marrone. O Natan já tinha entrado. Aí eu pergunto, qual desses jogadores aqui, ó, os senhores acham que poderia entrar e assim, mudar o jogo da água pro vinho? Nenhum. Agora, apesar disso, não dá para entender por que o Michel Araújo não tem mais oportunidades, por que o Iago, que era um jogador super importante, de repente entra muito pouco, né? O Iago jogou como titular no último jogo contra o Fortaleza, não mostrou muito futebol, é verdade, mas falta ritmo, ele quase não entra, raramente ele entra, né? Mas de qualquer forma, nenhum desses jogadores aqui mudaria a cara do time. O Cano ontem, por 2 vezes, caiu no gramado, né, sentindo dores. Eu tenho certeza que todo torcedor do Fluminense deve ter pensado, e agora? Vai entrar quem? E a pergunta que eu faço, nós temos 12 jogos pela frente no Campeonato Brasileiro. Se o Cano se machuca, se o Cano, sei lá, é suspenso, qualquer coisa, quem entra? Marrone? Então, assim, houve uma falha na montagem do elenco. As opções que estão à disposição não são opções que vão fazer o time melhorar da água para o vinho.
Porque o Felipe Melo e o William Bigode, com todo respeito à carreira deles, o bom momento deles já passou. O Felipe Melo, inclusive, deu entrevista essa semana dizendo que ainda sente dores, né? Que tem treinado com dificuldade, tem se sacrificado. Eu acho isso ótimo, eu acho isso é muito bacana, né? O esforço, a dedicação, mas não tem condições, então não deveria nem estar no banco de reservas, né? Mas aí é com o técnico. O William se esforça, se doa, mas também não é mais o jogador de 10 anos atrás. Não é. Não é mesmo? Então, assim, faltam opções. E as outras opções, né, que seriam o Michel Araújo e o Iago, poucos são aproveitados. Agora, a gente tem que lembrar também que o Fluminense foi muito mal ao mercado agora, nessa janela de transferências do meio do ano. Todos os times se reforçaram. Até os times que não têm poder de investimento se reforçaram. Quem que o Fluminense trouxe? Um jogador que não jogou até hoje, não foi nem relacionado, né? Tá lá no departamento, saiu do departamento médico, já tá treinando, mas não pôde ser inscrito na Copa do Brasil a tempo. No Brasileiro até agora nem foi relacionado. E o Marrone. Gente, eu até agora não entendi a contratação do Marrone. Não entendi. Então, e assim, e são jogadores com salários altos, todos dois, o Alan e o Marrone. Né? Pelo menos é o que a gente aparentemente tem conhecimento aí de que não são salários baixos, não. Felipe Melo também tem um salário alto, o Bigode também tem salário alto. Então, o elenco foi mal montado, na minha opinião. Na minha opinião. Faltam peças para mudar o jogo. Faltam peças para mudar o jogo. Ah, Rodrigo, mas qual que é a alternativa? Será que não tem ninguém na base que possa subir e começar a receber oportunidades para jogar o ano que vem? Será que não tem mesmo? Um Samuel, o Alexander, o Marcos Pedro na lateral esquerda. Será que não tem ninguém? Para vocês terem uma ideia, o Fluminense ontem só tinha um zagueiro no banco de reserva, só tinha um atacante. Quer dizer, tinha o William Bigode também, né? Mas o William Bigode, eu digo, jogador de área. Não tinha, o Fluminense não tinha um centroavante ali. Cadê o John Kennedy? Então é isso. É isso. São dadas oportunidades para jogadores em fim de carreira, que não entregam mais o que entregaram no passado. E os meninos da base, que poderiam começar a ganhar minutagem para o ano que vem, para serem preparados para o ano que vem, não são nem relacionados. Não ganham oportunidades. E tem mais uma questão sobre a janela de transferência do meio do ano. Além do Fluminense não ter ido bem ao mercado, porque só trouxe 2 jogadores e que não estão correspondendo, porque um, né, como eu disse, não está nem jogando, o Fluminense ainda perdeu 3 jogadores, 2 titulares e um reserva imediato, porque ele perdeu o Luiz Henrique, que era fundamental para o time, que saiu por um preço muito abaixo do que ele vale. O Betis vai vender ele por muito mais do que o Fluminense vendeu. O Fluminense perdeu, então, o Luiz Henrique, perdeu o Nonato e perdeu o Lucas Claro. O Fluminense fez esforço para contratar o Cris Silva por 9 milhões. O Cris Silva não joga, é reserva e contestado. Fez esforço para contratar, não sei se foi por 7 milhões, não lembro, o Caio Paulista. Caio Paulista é extremamente contestado. Então tinha que ter feito esforço para contratar o Nonato, para bancar a contratação do Nonato. Tudo bem, ele queria ir embora, não tinha como segurar. Mas assim, então esse contrato de empréstimo, ele tinha que ter sido feito de uma outra forma, dar uma segurança maior para o Fluminense. Enfim, o fato é que o Fluminense perdeu 2 titulares, perdeu um reserva imediato e não repôs essas peças. Não repôs. Nem jogadores da base estão subindo para ganhando minutagem para o ano que vem. Então, são umas coisas assim que a gente não entende. Não entende.
Agora, faltam 12 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. 12 jogos. Copa do Brasil já era, acabou, fim de papo, vida que segue. Parabéns ao Corinthians, que fez o resultado, né? Coisa que o Fluminense não fez no Maracanã. O Fluminense teve chance de matar o jogo, a decisão no Maracanã, não fez. Tomou o empate, né? O placar não refletiu o que foi o jogo no Maracanã, como no Itaquerão também não. Não era jogo para 3-0. Mas tá eliminado, já era. Né? Não tem como voltar atrás. Agora é hora de pensar no Campeonato Brasileiro, faltam 12 rodadas. É obrigação do Fluminense ficar no G4. É obrigação terminar entre os 4 primeiros. É obrigação. O Fluminense precisa de 13 pontos. 13 pontos. Com mais 13 pontos ele vai a 58 e dificilmente não vai estar na fase de grupos da Libertadores. Dificilmente. Então são 12 jogos, precisa de 13 pontos. 4 vitórias e um empate. O Fluminense estará na fase de grupos da Libertadores da América do ano que vem, para não correr o risco de passar, né, a vergonha que nós passamos esse ano, ganhando do Olímpia de 3-1 no Maracanã, no Newton Santos, e depois perde lá o jogo daquela forma como nós perdemos, né? E aí fomos eliminados, aí fomos para a Copa Sul-Americana, conseguimos ser eliminados na primeira fase num grupo que nem era grandes coisas, não era o grupo mais fácil, mas também não era, né, nenhum bicho de 7 cabeças, não é mesmo? E agora temos aí o Campeonato Brasileiro pela frente. 13 pontos em 12 jogos. É pedir muito, Fluminense? Acho que não, né? Acho que não. Então por isso que eu digo, Campeonato Brasileiro agora, classificação para Libertadores, para a fase de grupos, é obrigação. Um abraço, domingo tem Fla-Flu. Saudações tricolores.